Quando alguém te pergunta quem é você, o que você costuma responder? O que é que identifica você? Seu nome, a profissão ou cargo de trabalho que você ocupa? O número da carteira da sua identidade? São as habilidades inatas ou adquiridas a partir da sua interação com os outros seres humanos? As respostas a essas questões nos levam ao caminho da descoberta de nossa história. Mas o que é identidade? O que é identidade e como nos identificamos? Identidade é o conjunto das características próprias de cada pessoa ou grupo de pessoas, que possibilita a sua identificação, o reconhecimento. Algumas dessas características são registradas em documentos oficiais e pessoais, a certidão de nascimento, a carteira de vacinação, a cédula de identidade, a certidão de casamento, a carteira de estudante, etc. A qualquer momento podemos consultar fontes documentais para identificar e obter informações sobre alguém. Outras formas de nos identificar. A impressão digital, única para cada indivíduo, o que permite que as pessoas não sejam confundidas. Olhos, as palmas e a geometria das mãos, a face, a voz, os padrões de veia. Atualmente, o DNA, material genético, tem sido cada vez mais utilizado para a identificação de uma pessoa. Como a sociedade humana é construída? Sociedade humana é construída a partir da interação entre os homens e o meio em que vivem. A vida em sociedade que nos transforma em seres humanos. Somente por meio da convivência temos condições de nos desenvolver de modo pleno e sobreviver. Na interação social, ideais, pensamentos, sentimentos e invenções são compartilhados e servem de estímulo para novas descobertas e seu aperfeiçoamento. O estudo do passado das diferentes sociedades permite o resgate e a compreensão das realizações humanas, de suas causas e consequências, fornecendo-nos parâmetros para o entendimento do presente e permitindo deduções sobre como será o futuro. Definição de história. Ciência que estuda o passado, as mudanças nas sociedades ao longo do tempo, a sequência de acontecimentos, de fatos reais, estágios que marcaram uma evolução humana, de um personagem, de um aspecto da atividade humana em certo lugar e período histórico. Construindo a própria história. Nós, seres humanos, vivemos num processo eterno de mudanças. Somos, portanto, seres sociais, histórico. Isso quer dizer que estamos sempre renovando os nossos hábitos, reinventando as formas de nos relacionar com os outros e registrando nossas descobertas. Somos capazes de interferir no espaço físico e social em que vivemos e somos influenciados pelo que acontece ao nosso redor. A importância do registro histórico. Podemos registrar os acontecimentos da nossa vida através de uma linha do tempo, que devem ser organizados em ordem cronológica à medida que o tempo vai passando. A história humana também tem sua linha do tempo, com os acontecimentos mais importantes e as fases históricas vividas pela humanidade. Os períodos da pré-história. A ideia de que existe uma pré-história foi desenvolvida pelos historiadores, partindo da concepção de que não era possível estudar a história dos povos que ainda não haviam inventado a palavra escrita. Dessa forma, passou a ser tradicional entre os historiadores a linha do tempo, dividida em antes e após a invenção da escrita. Essa divisão, no entanto, pode levar a uma interpretação errada sobre a história humana. Arrisca-se entender que os povos que viveram sem o conhecimento da escrita não produziram história. A pré-história é o período das sociedades iletradas, e seu estudo somente é possível através da análise de vestígios arqueológicos, ou seja, documentos não escritos, como restos de utensílios, armas, desenhos, pinturas, ruínas de construções, restos humanos, etc. A arqueologia e a paleontologia têm importante papel nesses estudos e investigações. Conclusão. Se o aparecimento da escrita marca o fim de uma pré-história, em qual período classificar os povos que vivem atualmente e não têm o domínio da escrita? No caso desses povos atuais, como alguns grupos indígenas da América do Sul, consideramos que estão na idade contemporânea. A história não é linear, e o ritmo de desenvolvimento das sociedades varia de um lugar para outro. Nas diversas sociedades, os períodos históricos não correspondem
ao mesmo período de tempo cronológico. Períodos históricos: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, válidos apenas para na história do Ocidente.